Olá, prezados alunos. Meu nome é Railson Santos, eu sou professor de Geografia da Rede Estadual do Maranhão. Trabalho no Centro de Ensino Vicente Maia, localizado no bairro do Anjo da Guarda, na cidade de São Luís, Maranhão, capital do estado. Nessa aula de hoje, nós iremos analisar um pouco, estudar um pouco sobre termos uma noção, algumas noções de astronomia. Estudaremos algumas noções de astronomia. Essa aula é destinada para os alunos do primeiro ano, a primeira série do ensino médio, mas aqueles que irão fazer o Enem, os alunos do terceiro ano, também são convidados a assistir essa aula também. Algumas noções de astronomia. A astronomia é uma ciência que estuda o universo, a sua estrutura e a sua evolução. A astronomia estuda como o universo ele se estrutura, como ele se compõe, como a matéria existe no universo e como essa matéria foi evoluindo, foi se transformando ao longo do tempo. A astronomia estuda os astros celestes, planetas, estrelas, cometas e outros astros que existem no espaço. A astronomia é uma ciência muito antiga. Há registros astronômicos que datam de 3.000 anos antes de Cristo. Existem registros feitos por chineses, por babilônios, por egípcios, por assírios. Então é uma ciência que ela já é estudada há muito tempo. O estudo dos céus, o estudo do espaço, ele ajudou o homem a desenvolver calendários que iriam auxiliá-lo na agricultura, na pecuária, na navegação. Então, estudando os céus, estudando os astros, o homem pôde compreender as estações para poder plantar no tempo certo, para poder sair à caça no período certo, para saber navegar, se deslocar de uma parte para outra do planeta. Então, a astronomia ela começa com essa utilidade. Só organizando as ideias aqui. Tá. Inicialmente, o instrumento utilizado para a observação do espaço era o próprio olho humano. Só que posteriormente, lá em 1608, um holandês chamado Lippershey inventou um instrumento chamado telescópio. Inicialmente, ele era usado para fins militares. No ano seguinte, 1609, o italiano Galileu Galilei aperfeiçoou o telescópio e descobriu que ele poderia ter uma utilidade ainda maior, que no caso seria a observação do espaço, o que vem sendo feito até os dias atuais. Os telescópios eles foram sendo desenvolvidos, foram sendo aprimorados, e hoje nós temos telescópios bem mais evoluídos do que aqueles telescópios que existiam no século XVII. Agora vamos falar um pouquinho sobre a origem do universo. A teoria mais aceita, a teoria científica mais aceita para a origem do universo é a teoria que é conhecida como teoria do Big Bang, ou grande explosão. Segundo essa teoria, toda a matéria que existe no espaço estava concentrada há 14 bilhões de anos em um único ponto. Toda a matéria e toda a energia estavam concentradas em um único ponto. Só que toda essa matéria, em algum momento, ela explodiu. Estava comprimida e explodiu. Houve essa grande explosão e, a partir dessa grande explosão, surgiram as galáxias. Mas o que basicamente vem a ser uma galáxia? Uma galáxia é um agrupamento de astros, que inclui estrelas, planetas, satélites, cometas, poeira, gases. Então, uma galáxia é um agrupamento de todos esses elementos. E tudo isso veio a surgir, segundo a teoria do Big Bang, a partir dessa grande explosão. Os astros que existem no espaço, eles se classificam em dois grandes grupos. Os astros luminosos
e os astros iluminados. Os astros luminosos são aqueles astros que possuem luz própria, como por exemplo as estrelas. O Sol também é uma estrela, possui luz própria. Existem também os astros iluminados, que são aqueles astros que não possuem luz própria. A iluminação, a energia que eles possuem, ela é proveniente, ela é vinda de outros astros, como por exemplo os planetas e os satélites naturais, como a Lua. São astros iluminados. As estrelas, como comentado anteriormente, elas são astros luminosos, que possuem luz própria e são formadas por gases e possuem alta temperatura. As estrelas elas são muito quentes, a temperatura das estrelas é bastante elevada. Em relação às distâncias no espaço, o espaço é extremamente grande, muito grande. Então não dá para medir os elementos no espaço, os astros, em metros, em centímetros. É inviável fazer medições entre os astros nessas medidas muito pequenas, já que o universo é muito grande. Então as distâncias no universo elas são calculadas em uma unidade de medida conhecida como ano-luz. O ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz no período de um ano, no vácuo, ou seja, sem ter gases ou outros elementos que impeçam o seu avanço. Lembremos que a velocidade da luz ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Agora imagine você viajando por um ano no espaço nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a cada segundo você percorre 300 mil quilômetros. Mais um segundo, mais 300 mil quilômetros. Isso durante um ano. Toda essa distância percorrida em um ano nessa velocidade corresponde a um ano-luz. A título de comparação, para dar uma volta completa no planeta Terra, em cima da linha do Equador, que é na parte central do planeta, nós percorreríamos 40.075 quilômetros. Um ano-luz corresponde a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Nem podemos imaginar quão grande é essa distância. Onde vivemos no espaço? Anteriormente eu falei que o universo ele é formado por galáxias. A galáxia em que vivemos ela é chamada de Via Láctea, ou isso significa, traduzindo ao pé da letra, caminho de leite. Isso porque a sua aparência ela lembra um caminho traçado feito com leite. Em uma parte da Via Láctea, que é a nossa galáxia, a galáxia em que nós vivemos, está o Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto formado pelo Sol, pelos demais planetas e pelos demais satélites naturais que fazem parte desse sistema. Os planetas, os planetoides, todos os outros elementos do sistema solar giram em torno do Sol. Então, o Sol é o centro do sistema solar. O nosso planeta, o planeta Terra, também faz parte do sistema solar e gira em torno do Sol. O Sol ele é a estrela mais próxima da Terra. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E ele é o centro de todo esse sistema e, como eu falei ainda há pouco, os planetas eles giram em torno do Sol. Todos estão presos ao Sol pela força gravitacional. O Sol ele é formado em 74% por hidrogênio, 24% por gás hélio, 2% por outros gases. Toda a energia do Sol ela provém de um processo conhecido como fusão nuclear. Pelo processo de fusão nuclear, nós temos, o que acontece no Sol, existe dois núcleos de hidrogênio que se fundem, que se juntam,
se combinam e formam um gás chamado hélio. Durante esse processo de fusão nuclear, em que nós temos dois hidrogênios que se fundem formando o gás hélio, há uma liberação muito grande de energia. E desse processo é que vem a energia do Sol. A energia solar ela é fruto desse processo de fusão nuclear, da junção de dois átomos de hidrogênio formando o gás hélio, havendo uma grande liberação de energia. A temperatura do Sol no seu núcleo ela pode chegar a 15 milhões de graus Celsius, uma temperatura absurdamente alta. Acerca dos planetas do Sistema Solar. São 8 os planetas do Sistema Solar. São 8 planetas que giram em torno do Sol. Na ordem do mais próximo para o mais distante, nós podemos citar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O Plutão, no ano de 2006, ele deixou de ser classificado como planeta e passou a ser classificado como planeta anão. Os 4 primeiros planetas que eu citei, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são classificados como planetas rochosos. Isso porque a sua superfície ela é formada por rochas. Ela é rígida, formada por rochas. Já os 4 últimos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são classificados como planetas gasosos. Isso porque a sua superfície é formada por gases, ou seja, a sua superfície ela não é rochosa. Além dos 8 planetas que integram o Sistema Solar, existem outros 5 planetas anões que também fazem parte do Sistema Solar. Então existem 8 planetas e 5 planetas anões. Os planetas anões que também fazem parte do Sistema Solar, que também giram em torno do Sol, são os planetas anões Ceres, Plutão, que passou a ser a partir de 2006, Almeia, Makemake e Eris. Ainda falando sobre astronomia e sobre o espaço, é importante nós destacarmos 2 fenômenos, os fenômenos do eclipse lunar e do eclipse solar. Primeiro, o fenômeno do eclipse lunar é um fenômeno caracterizado pela projeção da sombra da Terra na Lua, como nós podemos exemplificar nessa imagem aqui. Não sei se vocês vão poder observar. Vou até levantar um pouquinho aqui. Tá. Há uma projeção no eclipse lunar da sombra da Terra na Lua. A Terra ela fica entre o Sol e a Lua. E a sombra da Terra ela é projetada na Lua. Esse fenômeno ele acontece durante o período da Lua cheia, com a sombra da Terra sendo projetada na Lua. Já existe um outro fenômeno que é o fenômeno do eclipse solar. Pelo eclipse solar, nós temos a Lua entre o Sol e a Terra. E a sombra da Terra, aliás, a sombra da Lua, ela é projetada na Terra. A sombra da Lua é projetada na Terra. Então, é dia em uma metade do planeta, mas a sombra da Lua sendo projetada na Terra, no local onde vai ter essa sombra, vai escurecer. Agora, imagine o fenômeno. É dia, está tudo claro, e durante um determinado momento do dia, tudo escurece. É o fenômeno do eclipse solar. Então, só lembrando, no eclipse lunar, nós temos a Terra projetando a sua sombra na Lua. Aí nós olhamos para a Lua cheia, linda, maravilhosa lá no céu, mas aí ela escurece. É Lua cheia, mas aí ela escurece, porque a sombra da Terra será projetada na Lua. Já no fenômeno do eclipse solar, é dia,
é dia, mas a sombra da Lua é projetada na Terra e tudo escurece naquele momento. Esse é o eclipse solar. O eclipse solar ocorre durante a Lua nova. Com isso, nós encerramos essa nossa aula, essa nossa breve aula sobre noções de astronomia. Nas próximas aulas, voltadas para o primeiro ano, nós trabalharemos sobre os movimentos da Terra, movimento de rotação e movimento de translação. Um abraço, fiquem com Deus.